estamos de volta e você tá ligado no canal sempre. E agora nós vamos aprender que trem é esse de patrimônio histórico e de como ele é importante para nossa cidade. E pra gente também, né? Claro, para todos. E por isso tem que ser para sempre. Então vamos lá? Roda o VT. Patrimônio histórico é todos os bens caracterizados como bens, né, de natureza material ou imaterial. O material a gente tem os bens construídos, né, como os prédios, as imagens, né, tem bens que a gente considera que são bens integrados ou tangíveis. Então são bens de natureza histórica, arquitetônica. Mas o fazer também é o saber, o conhecer. Uma receita é um patrimônio imaterial, uma festa, né? As roupas que a Congada usa, que o pessoal do Congado usa, é um patrimônio material, a festa é um patrimônio imaterial. É um contador de história, são pessoas, né? Mas não tem contador de história, todos os contadores de histórias não são diferentes, né? Um rezador, um benzedor, né? Uma parteira. Então, não é a pessoa, mas sim a relevância do que ele traz com você, né? Aquele saber, aquele ofício que ele carrega é um bem imaterial. Então, tudo isso a gente chama de patrimônio cultural, não mais só patrimônio histórico. A palavra tombamento vem de tombo. Nas igrejas de Portugal, existia uma sala na torre das igrejas que era chamada sala de tombo, sala do tombo, onde os padres eles registravam em livros todos os bens que aquela igreja, que aquela paróquia tinha. Bens móveis, joias, objetos. Aí era registrado nesses livros, chamado livro de tombo. Daí vem a palavra tombamento. Tombamento, na verdade, significa preservação. Para a gente, em Araçuaí, começa o nome tombamento a chegar por volta da década de 80, quando o IEFA, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, impõe aos municípios, ou estabelece aos municípios, que se eles quiserem receber determinada verba do ICMS cultural, eles teriam que elaborar processo de tombamento. Aí os municípios começam a atinar, dar dinheiro. Então, para dar dinheiro, eu preciso me organizar. Aí cria-se, né, a maioria do Vale de Jequitinhonha tem aí seus departamentos de cultura e também a criação de departamentos de patrimônio histórico, em alguns inclusive arquivo público. Tem até uma frase de um historiador que trabalha justamente com essa questão de patrimônio, que ele fala assim, a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio cultural. Então não adianta existir leis, não adianta existir poder público, se a comunidade ela não estiver enfronhada, ela não estiver envolvida nesse processo. A comunidade ela é a primeira que tem que perceber a importância disso para ela mesma. Se eu não reconheço como importante, para que eu vou investir? Para que eu vou revitalizar? Para que eu vou reformar? Né? Se de nada vai adiantar se reformar tudo aquilo ali, ficar bonito, e eu não achar que é bonito, que não achar que deve ocupar lá. Então vai morrer do mesmo jeito. Eu penso até que não é nem primeiro o poder público, primeiro é a comunidade. É a comunidade sentir a necessidade, sentir a importância disso. Eu preciso enxergar que aquilo é o reflexo, é a minha vida, é a minha história. E a história da gente, a gente não joga para trás. Quando as pessoas morrem, tendo ela ou não nada a dividir, por mais que a pessoa às vezes não tem uma casa, não tem nada, mas quando você vai, a família, morreu alguém quer ficar com pertence, ou deixa essa xícara para mim, que essa xícara me traz a lembrança de fulano de tal, eu vou mostrar para meu neto, vou mostrar, e assim vai. Então essas pessoas, primeiro elas precisam ter essa consciência. E depois ela cobrar do poder público, do Ministério Público também. O Ministério Público é curador do patrimônio municipal, então ele também tem responsabilidade.
Não tem investimento porque não se tem interesse, ou não se dá o valor que deveria ter aos prédios, né? Todos os prédios do centro histórico, ele tem dono, né? Ele não é prédio público, né? Porque se fosse prédio público, a gente estaria cobrando da prefeitura, né? Do órgão executivo, do órgão legislativo e do órgão judiciário, né? Então, ele teria a obrigação de reverter. Não sendo público, ele fica à mercê do proprietário. Mas se o proprietário ele não conhece ou ele desconhece a sua própria importância daquela construção no lugar que foi histórico, no lugar que foi importante, ele acha que outras cidades, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, Sabará, a história da Inconfidência que é mais importante que a história da cidade, então fica difícil de convencê-lo do contrário. Tem outro fator. O proprietário às vezes alega que ele não tem dinheiro, mas ele também não propõe outras sugestões. Então ele prefere fechar, né? Ele prefere não ceder, porque muitas vezes se cedesse para alguns organismos, né, algumas entidades que pudesse angariar fundos, que pudesse ocupar, talvez não estaria naquele ponto, né? Agora, depois que está detonado, fica fácil falar que não tem jeito, que não tem condições, mas muitas vezes tem disputas judiciais familiares, muitas vezes que o prédio atrapalha, porque a construção, por ela ser considerada imprópria, né, para moradia ou imprópria para ocupação, isso desqualifica muitas vezes monetariamente a venda. Então ele prefere que o prédio caia, porque assim ele vai vender o lote e o lote tem um valor, uma valoração bem maior do que aquela construção. E cabe a nós também sermos fiscais, ao mesmo tempo que nós devemos primar pela conservação, né, brigar pela restauração, e também nós não podemos ser omissos diante da violação, que a gente sabe que tem muitos imóveis, muitos patrimônios mais antigos, pela própria ação do tempo, a tendência de deterioração. Mas a gente sabe também que esses mesmos imóveis, eles sofrem com a especulação imobiliária de interesses de pessoas com poder aquisitivo maior que não têm essa consciência da importância do resgate, da importância daquele espaço na história da cidade. E muitas vezes patrocinam, né, o vandalismo, que vai favorecer uma demolição para atender aos interesses econômicos. Mas eu acho que, assim, enquanto cidadão, você pode denunciar. Denuncia para quem? Denuncia para o Conselho Municipal de Patrimônio. Tem um grupo de pessoas, de cidadãos, formados dos mais diversos setores, que representam, que pode ser acionado o próprio Departamento de Cultura, né? O gestor, ele tem essa representação. E nós temos também a promotoria. Nós temos o Ministério Público. O Ministério Público, cabe a ele intervir, né? Ele pode ser acionado, ele vai intervir, ele vai impedir que esse dano ao patrimônio ele ocorra. O que o município recebe hoje, né, é por volta de R$6.000, R$6.000 e pouco por mês de ICMS cultural, né? Mas há a possibilidade de receber muito mais, né? Pelo que eu já sei, com esse novo projeto sendo aprovado na Câmara, esses valores podem aumentar, né, em 1000%. A Prefeitura pode passar a receber a R$60, R$70 mil mês. É um valor significante, né, que com certeza vai contribuir bastante para a gente recuperar, né, muitos bens patrimoniais que nós temos, né, que precisa ser recuperado, restaurado, né. É tanta lembrança que a gente nem faz ideia de quanta história tem por aqui, né? Verdade. Mas história mesmo a gente vai ver no próximo bloco. Então vamos pro intervalo, que eu tô muito curiosa. Calma que é rapidinho. Continue com a gente que já já a gente volta.